Olá, o programa Mensagem por Elas está começando. Você é muito bem-vindo. E você é bem-vindo, sim, porque você tem essa disposição para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E nós estamos aqui para isso. Eu queria começar esse momento mandando um abraço muito especial para algumas pessoas que acompanham aqui a programação da Novo Tempo. E esse abraço não é só meu, é de todos nós aqui da Novo Tempo para você, Sara. Sara Oliveira, obrigada pelo seu recadinho, viu? Um grande abraço e que Deus abençoe você. Mas esse recado, ou melhor, esse abraço aqui também vai para o Paulo que assiste a gente. Adivinha de onde? Estância Velha, Rio Grande do Sul. Um abraço para todos ali, os nossos amigos gaúchos que nos acompanham nesse momento. Que alegria mandar esse abraço para vocês. E olha, para quem está chegando agora, eu quero lembrar que esse programa vai ao ar toda sexta-feira, às 22 horas. Mas se por acaso você quiser rever esse episódio, fazer anotações, encaminhar para alguém, sugerir, está lá na ntplay.com. Anota aí, ntplay.com, e daí você pode acompanhar toda a programação por lá, beleza? Bom, gente, todos nós nascemos com um propósito, é ou não é? Talvez algumas pessoas tenham dificuldade, mas é importante a gente entender o nosso propósito, porque é isso que dá sentido à nossa vida. Agora, de repente, eu posso estar falando para alguém que nem saiba o que significa de verdade um propósito. Mas a Escola Bíblica aqui da Novo Tempo está sempre preparada para ajudar você. E fez um material incrível que vai ajudar você nesta jornada de identificar o que significa um propósito de vida. Essa revista Esperança, Eu no Universo, guarde bem esse nome, a revista Esperança Eu no Universo, tem o objetivo de fazer você compreender e aceitar o seu propósito. E sabe, a vida vai ter muito mais sentido e significado se você descobrir esse propósito de vida. Então, se você quiser entender melhor sobre esse material, fica aí que a gente tem agora um recadinho especial para você. Você sabe por que você nasceu? Existe uma missão no universo que só os corajosos podem cumprir. E Deus escolheu você. Descubra a sua missão na revista Esperança Eu no Universo. Um guia de estudo todo ilustrado para você. Peça em novotempo.com/escola bíblica ou pelo WhatsApp 12982 44 44 49. E aí, preparado para descobrir a sua missão? Olha, você já sabe, a revista Esperança precisa chegar na sua casa quanto antes. Então, manda logo aí o seu pedido pelo número do WhatsApp, prefixo 12, número 98244 4449. E a gente fica esperando aqui por você, tá bom? Gente, o programa hoje é muito especial e a gente trata de um tema muito importante também. Só que a gente vai fazer um intervalinho e eu espero você aqui rapidinho. Assim como nos escolheu nele, ok? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Veja bem, Deus nos escolheu desde a fundação do mundo, até Deus escolhe. A questão é que, além de nos escolher antes da fundação do mundo, Ele nos escolhe para termos uma vida irrepreensível, para termos a salvação. Estamos de volta e hoje, como eu disse, é um tema muito importante. Eu não sei se você já parou para pensar como tudo na nossa vida está ligado a escolhas. Desde coisas mais simples, como, por exemplo, aquilo que você vai vestir, aquilo que você vai comer, até coisas mais complexas, como a profissão, com quem você vai casar, onde você vai morar. E olha que interessante, todos nós aprendemos a exercer o direito de escolher. Só que a gente também precisaria desenvolver habilidade para fazer as escolhas, não é? Mas é assim, ó, a gente não escolhe só coisas, a gente escolhe também atitudes, como por exemplo, fumar, não fumar, colar numa prova ou não, mentir ou dizer a verdade, praticar exercício ou ter uma vida sedentária, ser honesto ou não.
Mas mais do que isso, você e eu escolhemos no que pensar. E isso, queridos, é a base de tudo. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos se transformam em ações. E as nossas ações geram hábitos, e os nossos hábitos definem o nosso caráter. E é o caráter que vai determinar o nosso destino. Eu não vou falar sobre essa questão de pensamentos hoje, mas eu quero falar sobre as escolhas, porque no final das contas, sabe o que acontece? A cada dia a gente está decidindo o nosso próprio destino, através das escolhas que nós fazemos. Mas por que é que você decide escolher entre isso ou aquilo? Entre uma atitude ou outra? A questão é a vontade. Vontade não é simplesmente gosto. Vontade não é simplesmente desejo. É uma inclinação também, mas não é só isso. É o poder que a gente tem, tá, de decidir. A vontade é o poder da escolha. Agora tem uma coisa muito importante que a gente precisa ter consciência. É que quando Adão e Eva desobedeceram lá no Jardim do Éden, veja, eles foram contra a vontade de Deus e cederam a uma sugestão do inimigo, então isso significa que a nossa vontade ficou entregue ao domínio de Satanás. E desde então, esse inimigo tem operado no nosso querer, fazendo com que a gente também vá atrás de escolhas erradas. Você já reparou como muitas vezes a gente quer acertar? A gente quer fazer aquilo que Deus espera, mas a gente acaba fazendo exatamente o contrário e a gente se frustra? O nosso eu, ele acaba tomando conta. E daí a gente anda segundo a nossa vontade. Só que como a nossa vontade é inclinada para o mal, o que acontece é que a gente se distancia de Deus. Vamos recapitular alguma coisa bem importante aqui. Até agora a gente viu o seguinte: o nosso destino é determinado pelas nossas escolhas. As nossas escolhas são dirigidas pela nossa vontade. E a nossa vontade está temporariamente submetida à influência de Satanás. Isso não é de deixar a gente angustiado ou angustiada, sim. Estamos perdidos? Não, calma, não se desespere. Porque há um texto fantástico aqui em Efésios capítulo 1, verso 5, que diz assim, na verdade eu vou ler um pouquinho antes do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, okay, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Veja bem, Deus nos escolheu desde a fundação do mundo, até Deus escolhe. A questão é que, além de nos escolher antes da fundação do mundo, Ele nos escolhe para termos uma vida irrepreensível, para termos a salvação, e isso por meio de Cristo Jesus. Fomos escolhidos para isso. Mas o problema é que a nossa vontade está para o outro lado. Só que é o seguinte, se você e eu submetermos a nossa vontade à vontade do Senhor, tirando de Satanás o domínio dela, e deixando que Deus se apodere dessa vontade, sabe o que vai acontecer? Ele vai operar em nós aquilo que a gente quer fazer e o como fazer segundo a boa vontade dele, porque o texto diz que ele deseja que a gente seja irrepreensível. Mais uma vez, vemos aqui a questão do poder da escolha sendo determinante. Se nós desejamos a salvação, então nós precisamos escolher entregar a nossa vontade, o nosso eu a Jesus. A vontade submetida a Deus é o grande segredo. Eu queria contar para você nesse momento, de uma forma rápida, a história de um jovem chamado Daniel. Daniel cresceu num lar cristão. Os pais o incentivavam a estudar a Bíblia. Ele ia à igreja. Ele tinha sua comunhão diária com Deus, lia a Bíblia, lição da escola sabatina. Ele era um ótimo aluno na escola também e dava sempre ouvidos aos conselhos dos pais. Ele era aquele tipo, de repente, de jovem, considerado por alguns como certinho, o certinho. E que para algumas pessoas acaba sendo um incômodo, não é? Mas um dia, algo terrível aconteceu ao país onde ele morava. Houve uma guerra. E por causa da guerra, ele perdeu a sua família e se tornou um prisioneiro.
Nesse momento de provação, sabe o que aconteceu? O Daniel não culpou a Deus pelo seu infortúnio, não. Ele não culpou a Deus por toda aquela adversidade. Daniel tinha muito claro na sua mente que Deus sempre honra aqueles que o honram. E ele confiou nessa promessa, decidiu fazer o quê? Ser fiel a Deus, deixando inclusive que ele governasse a sua vontade. Ele permitiu que Deus, inclusive, dominasse os seus pensamentos naquele momento, para que ele não pensasse o pior, para que ele não esbravejasse contra Deus. Daniel sempre fez boas escolhas, desde pequeno. E ele se tornou um jovem bonito, inteligente, habilidoso. E sabe que com esses atributos, ele logo chamou atenção lá naquele novo país. Ele tinha a aparência e a postura de um príncipe. E sabe por quê? Porque quando a gente escolhe a Jesus, a nobreza divina muda a nossa postura. Porque nós sabemos agora a quem nós pertencemos. A Bíblia relata lá no livro de Daniel, e você pode conferir isso em Daniel capítulo 1, versos 3 a 6, que diz que não era apenas Daniel, mas os 3 amigos que ainda estavam com ele, que eles acharam graça aos olhos do rei daquele lugar, que você já sabe o nome agora, Nabucodonosor. E ele ficou, esse rei, determinado que esses rapazes fossem educados para ocupar cargos muito importantes no seu reino. Só que para isso, eles necessitavam ser capacitados. Então, foram conduzidos a frequentar a Universidade dos Caldeus durante 3 anos. Gente, o rei não queria que esses simpáticos rapazes, de uma hora para outra, renunciassem à fé, né, em favor da idolatria, de tantos deuses lá, mas ele esperava alcançar isso de uma forma gradual. E sabe o que ele começou a fazer? Ele deu nomes para esses rapazes, mudou o nome deles. Nomes significativos de deuses, para que isso, de alguma maneira, eles pudessem associar aos costumes idólatras. E, aos poucos, Nabucodonosor esperava induzir esses rapazes a novas escolhas, para que eles passassem a participar do culto dos babilônios. Logo no princípio dessa vida, nesse novo lugar, eles foram submetidos a uma prova. Não era de conhecimentos gerais, não. Mas uma prova para ver o quanto as suas escolhas ainda se manteriam submetidas à vontade de Deus, mesmo longe da família, mesmo longe dos amigos que costumavam ir sempre à igreja. Foi determinado que eles comessem do alimento e bebessem do vinho que era servido à mesa do rei. O problema é que aquele alimento era oferecido para os deuses, consagrado à idolatria, e quem deles participasse ia ser considerado como estando a oferecer homenagem aos deuses de Babilônia. Queridos, a questão é que quando a gente cede nos princípios, mesmo que eles sejam aparentemente simples, nós abrimos as portas para outras questões mais complexas. E daí nós vamos nos afastando de Deus até que abrimos mão daquilo que Ele diz. Quando você tira Jesus das suas decisões, mesmo as mais simples, você perde o contato, você perde a ligação com o céu. É um pequeno passo, uma concessão, e perdemos a guerra mais à frente. Daniel e seus companheiros poderiam arranjar desculpas para ceder, afinal de contas, eles dependiam do favor do rei, estavam em um país estrangeiro, estavam sujeitos ao poder dele. Mas havia uma forte pressão também de outros superiores, a pressão do grupo, e sabe o que mais? A possibilidade de drásticas consequências. Por quê? Naquele tempo, o desacato às ordens do rei, com frequência, levavam à morte. Mas eles não hesitaram. Olha que coisa maravilhosa. A aprovação de Deus era mais importante que o favor do mais poderoso rei da terra, do homem mais poderoso daquela nação. Se eles transgredissem a ordem do Senhor, eles ganhariam o favor do rei, sim, naquele momento e provavelmente em outras situações, mas manter a vontade submissa a Deus era mais importante. Daniel fez então uma proposta. Ele sabia que a sua capacidade física, mental, emocional e espiritual seria diminuída se eles fossem condescendentes com aqueles alimentos que eram impróprios. Aí ele pediu que ele e os seus amigos fossem alimentados de forma diferente durante 10 dias com os alimentos que Deus já havia orientado os seus filhos. Veja, queridos, Deus sempre honra aqueles que o honram. Deus honra aqueles que escolhem a Jesus e se submetem à vontade dele.
mesmo longe dos pais, separados das programações costumeiras da sua igreja, estando, sabe, ligados a filosofias estranhas, muito opostas à palavra do Altíssimo, eles não deixaram de se contaminar por elas. Amigos, o conhecimento não necessariamente vai deturpar você, mas é aquilo que você faz com esse conhecimento que é o problema. Sabe o que aconteceu depois dos 10 dias de prova? O resultado se mostrou. Na aparência pessoal daqueles jovens hebreus, havia uma marca de superioridade sobre todos os demais. Vai lá em Daniel, capítulo 1, verso 19, e você vai ver como o próprio rei Nabucodonosor disse que não tinha mais ninguém melhor do que eles. E ali na Babilônia estavam reunidos representantes do mais alto talento de toda a terra, os homens mais dotados com dons naturais, aqueles que possuíam maior cultura, estavam todos naquele lugar, porque Nabucodonosor queria um reino poderoso. E mesmo diante de todo esse quadro, não havia um que competisse com eles. Não havia ninguém que podia competir em força, em beleza física, em vigor mental, em dotes literários, não tinha rival. Aquela forma ereta, a fisionomia agradável, os sentidos lúcidos, a sabedoria, a inteligência, eram todos como certificados da escolha que eles haviam feito. Eles escolheram colocar-se onde Deus poderia abençoá-los. Eles escolheram seguir as regras da vida que viessem honrar a Deus. Eles escolheram ser luz nas trevas. Eles escolheram aperfeiçoar o intelecto, mas também o caráter. Eles escolheram a Jesus e o próprio Deus como professores. Eles escolheram orar constantemente. Eles escolheram andar com Deus como Enoque andou. A verdade, queridos, é que todos nós, como Daniel, somos prisioneiros de guerra. De uma guerra contra o mal, onde nós estamos carregando aqui as algemas do pecado, tendo que travar uma difícil luta, sabe com quem? O nosso próprio eu. As nossas terríveis inclinações, as nossas vontades, que estão sob a influência de Satanás, como nós vimos. Mas isso não é fácil, não. Eu não sei que tipos de escolhas você está fazendo, eu não sei se você está escolhendo deixar Jesus ser o Senhor da sua vida em toda e qualquer situação, mas uma coisa eu sei. O inimigo olha para você. Ele olha para mim assim como Nabucodonosor olhou para aqueles jovens hebreus. E sabe o que ele vê? Ele vê qualificações em você que chamam a atenção. E ele quer você para o reino dele. Ele quer que você contribua para o reino dele. Quando o inimigo olha para essa terra, ele sabe que você é especial, então ele começa a tentar conquistá-lo, trazendo para a corte dele. Ele vai influenciar você de diversas maneiras. Ele vai agir de uma forma muito astuta, porque o plano dele é gota a gota, tentando mudar você gradualmente, sabe? Mudar as suas convicções, influenciar a sua vontade, para que as suas escolhas, os seus pensamentos, os seus valores, os seus hábitos, os seus comportamentos, levem você para distante de Jesus. Ele quer amortecer os seus sentidos, para que você deixe de ter entendimento adequado daquilo que é certo, daquilo que é errado, e que você passe a questionar o Senhor, e que você passe a questionar a palavra dEle, e que você não seja mais submisso a dEle. Aprenda com Daniel, apegue-se a esse Deus diariamente, para que você possa manter-se inabalável, porque é algo que nós precisamos sempre nos lembrar. As nossas escolhas afetam a vida dos outros. Quer ver? A escolha de Eva afetou Adão. E se ambos tivessem não escolhido, ou melhor, escolhido não dar ouvidos à serpente, você e eu não teríamos conhecido o mal, não estaríamos aqui sofrendo as consequências. Será que é vantagem para o ser humano experimentar algo que foi proibido por Deus? Olha, não queira experimentar, não queira escolher algo que jamais Deus ofereceria para você. Não ceda à pressão de grupo, não caia na ideia de que ter uma vida com certas restrições é uma vida sem liberdade, não. Liberdade não é fazer tudo o que se tem vontade. Liberdade é não ser escravo das vontades. Liberdade é ter domínio sobre os desejos, sobre as emoções, entende? E não ser dominado por elas. Me diz uma coisa, que tipo de liberdade uma pessoa tem se ela não consegue ter prazer sem ter algum tipo de droga? Isso é liberdade? Não. Que tipo de liberdade tem uma pessoa que para ter coragem, ela precisa de um copo de bebida alcoólica? Isso não é coragem. Sabe, hoje se fala muito em se ter atitude.
O que é isso? Uma pessoa de atitude. É uma pessoa que tem não só disposição, perseverança, resiliência, mas é mais do que isso. É ter domínio próprio, é saber administrar a sua vontade, sendo firme, não só para aquilo que a pessoa quer, mas para aquilo que Deus quer. E eu vou citar um exemplo para você que eu acho demais. José, aquele filho querido de Jacó, ele era alguém de atitude. Ele não teve diante dele apenas uma mesa farta de alimentos para satisfazer a sua fome física. Ele teve a oportunidade de satisfazer a sua necessidade sexual. Mas ele teve atitude para fazer a escolha certa e dominar as suas emoções diante daquela mulher que o insinuava. José escolheu honrar a Deus. E, meu querido, quando um simples mortal escolhe honrar a Deus, isso não passa em branco no céu. Isso é registrado no coração de Deus. E nada como um dia atrás do outro. No momento certo, Deus honrou a escolha de José e fez ele se tornar o segundo no Egito. Ele honrou também a Daniel, que se transformou no ministro daquela época e viveu por tanto tempo ali naquela nação, fazendo tantas coisas, não só por Nabucodonosor, mas por outros reis. Satanás não honra aqueles que escolhem as suas sugestões. Ele apresenta aparentes vantagens que são passageiras, mas ele nunca revela o segredo, as consequências finais de segui-lo. Mas a Bíblia revela sim, e está ali no livro de Apocalipse. Vai comigo, lá no último livro da Bíblia, no capítulo 20, bem rapidinho, queridos, ali no verso 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações. Queridos, veja, aqui está a recompensa daqueles que escolhem a Satanás, estarão indo para o mesmo destino que ele. Mas qual é a recompensa daqueles que escolhem a Jesus? Vamos para o capítulo seguinte, Apocalipse 21, versos 6 e 7, diz assim: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Gente, que resultado diferente! Se você deseja o destino de ser chamado filho de Deus e desfrutar eternamente da salvação, aqui está a questão: fazer a escolha certa, escolher Jesus. Olha, eu preciso dizer para você uma coisa, que o destino sobre a sua digníssima pessoa, quem decide é unicamente você. Vou repetir? O destino da sua vida, quem escolhe é você. Quando você escolhe Jesus, Ele vai cooperar com você. Ele vai derramar o seu Santo Espírito para fortalecê-lo, para fortalecê-la, para tornar você cada vez mais forte, para você vencer a tentação, para você triunfar sobre cada dificuldade. Eu não sei qual a tentação que você vive, se é não ser honesto nas questões econômicas, enfim, se você não é honesto em outras transações, se você não é fiel à sua família, à sua esposa, ao seu esposo. Quando você escolhe Jesus, você recebe o poder do Espírito Santo para poder ter a força e vencer isso. E sim, você tem discernimento para fazer as melhores escolhas. Não tenha receio de honrar a Deus. Não tenha vergonha de fazer aquilo que é correto. Lembre-se de uma coisa: um caráter nobre não é resultado assim, de acidente, de uma mágica, não. Você quer ser mais honrado? Não adianta simplesmente pedir de noite para Deus e de manhã você acorda uma pessoa honrada, não. Isso é resultado de autodisciplina. Isso é resultado de submeter a nossa vontade ao controle de Jesus. Olha, não tenha medo. Às vezes as pessoas têm medo de submeter essa vontade a Deus porque acham que vão ficar limitadas, vão ficar restritas. Queridos, Deus não quer o nosso mal, Deus só quer o nosso melhor. Quando Ele diz não faz, é porque tem um objetivo, que é para o nosso bem.
Hoje nós deveríamos dizer ao nosso Senhor: Pai, por favor, me dê a força de Daniel, me dê a força para resistir, para enfrentar as situações, mesmo que hajam pressões de superiores, dos meus amigos, na minha família, porque o mais importante não é o que eu quero, não é o que o outro quer, mas é o que o Senhor quer. Se você em algum momento da sua vida fez escolhas erradas, confessa, se arrependa. Sabe por quê? Todo dia é um novo dia. Todo dia é uma nova oportunidade que o Senhor concede para você. Hoje, o apelo que Deus faz para você e para mim é que nós possamos escolher a Jesus. Deus deseja que nós submetamos a nossa vontade a Ele. Sabe, submeter a vontade a Deus requer humildade, requer tirar o orgulho, requer a gente pisar no nosso eu, nesse nosso egoísmo, de achar que a gente sabe das coisas. E essa é a tendência do ser humano. Não, mas eu acho que é por aqui. Deus diz assim. Não, mas eu acho que é assim. Hoje vivemos num período em que as coisas são relativas. Ah, meus queridos, a palavra de Deus nunca será relativa, ela é absoluta. E a vontade de Deus, quando aceita por nós e se torna soberana em nossa vida, ela muda a nossa história. Ela muda a nossa história completamente. Quantas pessoas e histórias eu tenho ouvido de pessoas que tinham uma vida completamente desgarrada, uma vida completamente do lado oposto daquilo que Deus havia planejado, daquilo que Deus pede. Imagine você as piores coisas. De alguém que está preso por os piores delitos possíveis. Quando essa pessoa encontra Jesus e ela escolhe Jesus e passa a submeter a sua vontade a esse Jesus, a vida muda. Milagres acontecem. Talvez você está precisando mudar algumas coisas na sua vida e não conseguiu até hoje. Por quê? Porque você está aí preso nessa ideia de que não vai ser tão bom assim ceder a vontade para Deus. Não espere mais. Escolha hoje submeter a sua vontade à vontade de Deus. Escolha hoje entregar aquilo que você é, os seus sonhos, os seus desejos, tudo nas mãos de Deus. Porque a promessa dele é verdadeira. Deus sempre vai honrar aqueles que o honram. Vamos orar. Deus amado, muito obrigada, porque a sua benignidade é tão grande, porque a sua misericórdia é tão intensa. Ó Pai, nos perdoa porque frequentemente fazemos escolhas erradas, por teimosos que somos, porque ainda deixamos Satanás dominar a nossa vontade. Mas nesse momento, Senhor Deus, nós estamos aqui decididos que escolhemos o Senhor. Queremos submeter a nossa vida a Ti, os nossos desejos, a nossa vontade a Ti. Queremos honrar o Senhor com a nossa vida, com as nossas palavras. Ó Deus, nos aceita e que Teu Espírito nos transforme. Eu suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.